E já cá estamos. Bom dia a todos. Pessoas, Bem-vindos. ao Senso Divergente. Hoje temos um convidado especial, Obrigado. Obrigado, eu. que é o Luís Amado. Olha, Luís, e pronto. Nós temos uma pergunta, que é sempre a primeira. É universal do nosso que programa. é, quem és tu? Quem sou eu? Quem é o Luís Amado? Vocês disseram que era uma pessoa especial. Eu não acho que seja uma pessoa especial. Acho que somos todos especiais e todos diferentes. E estávamos a falar um bocadinho sobre isso. E acho que é isso que torna o nosso mundo tão interessante e que pode tornar o mundo muito melhor. E principalmente se soubermos aproveitar estas diferenças que temos entre as várias pessoas e não usá-las para andar às turras, em vez de as usarmos para fazer coisas bem feitas, porque nem todos sabemos fazer bem tudo. Às vezes começam a dizer, não sei o quê, deficiente. Eu também sou deficiente, eu não sei fazer 2 riscos direitos. Quer dizer, qual é que é o critério, qual é que é a fronteira, não é? E portanto, acima de tudo, não sou uma pessoa especial. Sou um pai muito babado de 4 filhos. Beijinhos a todos. Que é uma coisa que me enche a vida e que me faz tomar a maior parte das decisões pensando nisso. Porque é uma coisa importante na vida e, portanto, eu gosto de manter essas coisas importantes e, portanto, ter sempre em conta o que é que será das minhas decisões para os meus filhos, para a minha mulher, mas se calhar mais em termos de futuro mais neles, porque a minha mulher está na mesma geração que eu, mas eles estão noutra diferente. E isso tem-me levado cada vez mais a pensar em muitas coisas e se calhar a decidir e a motivar-me por projetos que tenham a ver com como é que eles vão poder ter um planeta pelo menos tão bom como o nosso para viver no futuro, não é? E portanto, eu sou isso, com um caminho assim um bocadinho, se calhar fora do vulgar. Eu licenciei-me em Biotecnologia, fiz um doutoramento em Engenharia Genética, tive 12 anos em empresas de Biotecnologia, depois achei que não dava para fazer Biotecnologia em Portugal, que teria que ir para fora, lá está, por questões da família, decidi não ir para fora, decidi ficar cá. Comecei a entrar por uma área mais, achei que a sustentabilidade era o que me fazia sentido, sustentabilidade no sentido de usar bem os recursos, de fazer mais com menos, não de fazer assim umas coisinhas bonitas, mas depois assim, continuar tudo na mesma. Certo. E então comecei a entrar, como é que eu vou passar de biotecnologia para esta área? Energias renováveis pode ser uma boa ponte, algumas têm a ver com bio, nomeadamente produções de biogás, por aí andei uns anos a fazer consultoria nessa área, apareciam a parte sempre da parte social que eu tinha feito toda a vida, como fazia desporto, mal seja a comparação, mas como uma parte da minha componente da minha vida não profissional, e na parte de sustentabilidade aparecia também sempre a parte social, e às tantas apareceu um curso de empreendedorismo social dado pelo INSEAD, e disse, eu tenho que ir fazer este curso. A história é engraçada porque eu não o fui fazer no ano em que quis, porque disseram-me não, já não há vagas, os patrocinadores mandaram muita gente. No ano seguinte, quando vi a data, ia ser operado ao joelho 2 dias antes, disse, olha, não posso ir. Pronto, esqueci. Não fui operado, ainda não era, mas foi porque eu não fui operado, porque o seguro não autorizou, adiei a operação, mas nunca mais me lembrei que tinha dito que não ao curso. Mas felizmente as pessoas do lado do curso lembraram-se de mim e disseram-me, não quer vir este ano, nós aceitamos a sua candidatura do ano passado. E foi assim que eu fui. Porquê é que eu estou a contar isto? Porque aterrei nesse curso e era tudo de IPSS e eu era da área das empresas. E comecei a perceber ao longo do curso que as ferramentas que eu tinha eram muito interessantes para aquelas instituições. E, como eu costumo dizer, pus-me um bocado a jeito, ou seja, fui-me disponibilizando, fui mandando umas bocas, olha, podias fazer assim, podias fazer assado, e eles foram pedindo ajuda. E eu, como estava numa fase de consultoria por minha conta, com umas noitadas eu fui dando essas ajudas. Pronto. Em que é que isto terminou? Que uma das pessoas que estava numa das instituições foi para a Fundação EDP e me desafiou para ir para lá apoiar a criação de negócios sociais, onde estive durante 1 ano e meio, portanto me cruzei com muitos projetos interessantes. Inclusive conheci o movimento Bicorp, em que estou hoje envolvido. E portanto este percurso é um bocadinho estranho, não é? Mas por isso é que eu tenho que contar um bocadinho o que é que foi acontecendo, senão as pessoas dizem, mas este é louco, começou a fazer um doutoramento em genética e agora acaba a apoiar na criação de negócios sociais. Pronto, na verdade o que eu estava a usar ali eram as ferramentas que eu tinha aprendido. Pronto, e era um bocadinho usar as ferramentas usar as ferramentas que eu tinha aprendido enquanto tinha estado nas startups de biotecnologia e usá-los ao serviço de uma área diferente que eu achava que era
muito relevante e muito importante, e que acho e que precisa de ter essas ferramentas para ser mais efetiva, não é? E portanto deu-me muito gozo perceber que esse meu know-how era útil também noutras áreas, e isso tem sido as coisas engraçadas que eu tenho sentido neste meu percurso assimétrico, é que estas coisas não são tão assimétricas às vezes como a gente as faz. A gente cria muitas caixinhas e não, como há bocado, não é? Não vai, mais vale ir pela diversidade do que estar a criar muitas caixinhas e pôrmos todas dentro das caixinhas. Não vale a pena ser muito misto. E portanto eu tive nessa altura, tive um ano e meio em que depois desses 9 meses, fazia um bocado de confusão às pessoas, eu fui também administrador da REN, não executivo da REN, acumulei isso, portanto tenho também a hipótese de conhecer esse mundo mais corporate, que foi uma experiência interessante. E no meio disso, como não consigo estar muito parado, os meus amigos às vezes dizem, mas tu colecionas cursos ou o que é que tu fazes? Não consegues estar sossegado? Eu tive também estava também na direção de uma IPSS e uma das pessoas estava a fazer o MBA e andava há um ano a dizer, Luís, tens que ir fazer o MBA, que é a tua cara. Eu disse, mas eu já fiz uma série de coisas parecidas, não sei se me faz muito sentido. Não, tens que ir, é a tua cara. E eu fui resistindo, e depois em junho ou julho acabei por a entrevista, disseram-me que sim e vamos lhe dar aqui uns apoios porque você está na área social. Passei o verão a estudar para fazer os testes de admissão da iPad na praia e fiz MBA. E lá já tive 2 anos de MBA com 4 filhos, que foi assim uma coisa, um desafio que toda a gente dizia, tu és louco, mas fiz e aprendi, conheci imensas pessoas interessantes e aprendi, revisitei e aprendi ferramentas novas. E quando terminei isso, o que é que eu faço agora? As pessoas que me conheciam, algumas que já me conheciam há alguns tempos, vieram com este desafio do porque é que não agarras no B-Lab em Portugal, porque nós vamos expor isto de uma maneira diferente. Isto tinha estado dentro do âmbito do Instituto de Empreendedorismo Social e agora queremos que fique cá fora, que alguém puxe por isto. E assim agarrei este desafio, porque me faz muito sentido. Porque é que me faz muito sentido? Porque a ideia do movimento das B Corps é que as empresas não sejam só as melhores do mundo, mas as melhores para o mundo. E portanto que as empresas tenham um contributo positivo para a sociedade. E aí estou muito alinhado com as vossas ideias que vocês tentam promover, e eu revejo-me completamente nisso, sendo que neste caso me foco nas empresas, mas as empresas são feitas de pessoas. E eu digo 100%. E se as pessoas que estão dentro das empresas não se convencerem, as empresas por si dificilmente mudam. E portanto isto quando me desafiaram eu disse, bem, eu adorava poder fazer disso a minha vida, ainda não posso, mas pode ser que a coisa cresça de maneira a que isso seja possível, mas gasto muito do meu tempo a promover. Ou investes muito do Investo muito do meu tempo, gasto. Exato. A promover este movimento em Portugal, que tem estado numa fase a nível mundial, e cá também posso dizer que também já começa a agarrar, de um crescimento enorme. Já são 2.600 empresas em todo o mundo. E já lá vamos porque vamos falar muito do projeto B Corp. Mas pronto, e portanto eu sou um bocadinho uma pessoa de projetos. Há 2 palavras que já percebemos, que tu tens: curiosidade e queres mudar o mundo. Sim, e gosto de perceber onde é que aquilo que eu sei pode ajudar a mudar o mundo. Perfeito, responsabilidade. Claro. Accountability, não é? Sim. Olha, o que é que se aprende no mundo corporate ou business que afinal não está assim tão certo? Esta pergunta, podemos ir por aí? Sim, claramente. Vamos partilhar. Eu acho que o que se aprende aí é que as empresas, eu há bocado a dizer isso e depois passou, mas ainda bem, vou chegar lá. É uma parte que eu não ia me esquecer de qualquer maneira, que as empresas têm que estar ao serviço da sociedade e não podem estar só ao serviço dos acionistas. Se as empresas estiverem só ao serviço dos acionistas, nós vemos várias histórias, não vale a pena eu estar aqui a contar. Podemos contar aqui menos histórias, mas todos conhecemos as histórias daqueles que durante muito tempo pareciam que eram um grande sucesso e de repente dão um grande trambolhão. Não é? Caíram. Mas isto é como nós dizemos há bocado, é as pessoas, a sociedade são as pessoas e somos nós que fazemos a sociedade. E quando a sociedade se revê nessas pessoas como ídolos e como muito bons gestores, e quando se marcam prémios de gestão indexados às cotações em bolsa, que são quase imediatistas, ou têm quando muito 3 meses, e os projetos para terem impacto têm que ter um horizonte de 3 anos em que ninguém pensa, porque anda tudo a resolver os problemas dos 3 meses, é muito mais difícil
que as coisas estejam alinhadas e podemos atirar as pedras todas aos gestores, se calhar não, eles estão a fazer aquilo para o que os motivaram. Sim. E se calhar os colaboradores a mesma coisa, se nós criarmos os incentivos errados, nós como sociedade, as pessoas vão atrás, vão alinhar com esses incentivos. Até eu, como individual, tenho feito um esforço para mudar esses incentivos, porque eu costumo contar a história, às vezes é um bocado estafada, mas vou dar o exemplo na mesma, que é, eu vejo um brinquedo barato para os meus filhos, fico muito contente, vou comprar um brinquedo barato, mas será que eu devo ficar contente? Alguém, alguns no tempo ou no espaço, vai pagar aquela baratez que eu estou a ficar contente, porque provavelmente estou a fomentar trabalho infantil na China. Sim. Mas é preciso nós estarmos dispostos a que os nossos incentivos não sejam só eu vou comprar mais coisas. Se calhar eu devo comprar menos coisas e mais bem compradas na perspectiva de o que é que está por trás destas coisas que eu estou a comprar. E ser uma melhor pessoa, sim. E principalmente. Até o objetivo ou o resultado que vamos promover, por exemplo, nesse brinquedo, não é? Portanto, o que é que está... É? A quantidade, mas também a qualidade dessa brincadeira, neste caso. Sim, da brincadeira e da maneira como aquilo nos chegou às mãos, não é? Sim, toda a cadeia. Porque eu acho que uma das coisas que eu penso imenso e me faz um bocado de confusão, mas não sei muito bem, e não é fácil resolver, se fosse fácil estava resolvido, é que nós falamos muito da aldeia global e já há muitos anos, já há 10 ou 20 anos que livros sobre a aldeia global e sentimos que estamos a viver a aldeia global, na realidade. Mas é uma aldeia global esquizofrénica, ou seja, para arranjar serviços baratos, matérias-primas baratas, eu vou ao fim do mundo. Certo. Se houver um problema social na China, o que é que eu consigo fazer em relação a isso? Isso é muito longe, é muito difícil de eu resolver. Não, quer dizer, não temos aqui a mesma bitola, não é? Aldeia, é só uma aldeia assim meio assimétrica, umas vezes é mais perto, outras vezes é mais longe. Parece que o caminho para um lado é subir, para o outro lado é descer, não é? E eu acho que é este desafio de conseguirmos pensar as nossas decisões do dia-a-dia de uma forma verdadeiramente global, no sentido não só geográfico, mas também de todos os impactos que elas têm e, portanto, de pensar que, ok, não é só o dinheiro, porque nós estamos numa fase em que eu acho que muitas das coisas que têm valor nós não conseguimos quantificar esse valor em euros ou em dólares ou em o que seja. Lá está. E eu vivo muito esse desafio, porque quando estava mais ligado aos projetos na área social, havia muito aquela tentativa de quantificar em euros tudo. E mais alguma coisa. O impacto social em euros. Mas isso é quanto? Temos que ajudar pessoas, mas isso custa quanto? Existem metodologias e as pessoas põem muito em causa essas metodologias porque dizem que são pouco objetivas. Mas nós não pomos em causa as contabilidades. Será que não devíamos? Não havia não sei quantas empresas com uma excelente contabilidade que depois se veio a ver o que é que aconteceu? A minha resposta pessoal é sim, devíamos e o mais rápido possível. Por favor. Porque já está a custar ao planeta. E portanto temos este desafio, quanto a mim espero eu que seja evolução, de que aquilo que era dado como muito garantido passa se calhar a ser menos garantido, não é? As contas estavam todas certinhas, está tudo bem. Se calhar não, é preciso ver mais qualquer coisa. É preciso ver mais qualquer coisa e é preciso termos mais indicadores. E os outros daqueles em que não se confiava tanto, se calhar temos que começar a confiar mais, porque eles podem não ser tão objetivos, mas se calhar são mais confiáveis. Sem dúvida nenhuma. Mais intuitivos. Eu dentro do Movimento B tenho tido experiências e tenho cruzado com casos muito interessantes nesse aspecto. Uma das coisas que me surpreendeu, desde que eu me cruzei inicialmente até que peguei agora, foi o avanço que é... Desculpa, acho que vou receber indicações de casa que o meu microfone não estará muito bom. Porquê? Não sei. Agora, não. Portanto, assim ouve. Claro. Sim, está tudo bem. Também. Está tudo normal. Força. E portanto, que neste sentido de que na parte financeira começa a haver também grandes evoluções na maneira como se olha para as coisas. E essa foi uma das surpresas boas que eu tive agora quando voltei a olhar um bocadinho mais de perto e estar mais de perto neste Movimento B, porque se começa a perceber aquilo que um bocadinho estavas a dizer há bocado, que é, não basta os cifrões, e portanto é muito mais sustentável
uma entidade, neste caso vou falar de empresas porque o movimento B Corp está focado nas empresas, claro. Mas ainda outro dia me perguntavam, eu acho que cada vez mais vai haver uma linha ténue entre o tipo de entidades que fazem o quê. Hoje em dia, se forem ler algumas missões de algumas empresas, a pessoa lê a missão e diz, mas isto é uma empresa ou é uma ONG? Sim, isso. E é interessante. Eu já vou retomar aqui depois isto para dar aqui uma nota que pode ser interessante. Claro. Mas isto do investimento tem a ver com o quê? Tem a ver com que as decisões de investimento não passam só pelos números, mas pelo aquilo que o dinheiro passou a servir para fazer. E há fundos de investimento que já são certificados como empresa B, portanto que têm a preocupação de dar um input positivo para a sociedade, e o critério que é usado para certificar as empresas B é muito usado por vários investidores de impacto, que está muito na moda agora o investimento de impacto, e o critério do B Impact Assessment, que é aquilo que depois a ferramenta, que podemos falar um bocadinho mais daqui a bocadinho, vamos. Que permite certificar as empresas, está a ser usada como ferramenta para definição de critérios de investimento. Portanto, isto já é um avanço engraçado. Outro avanço engraçado é que começa a haver artigos a dizer que, atenção, que os bancos vão emprestar dinheiro mais barato às empresas que tiverem este tipo de preocupações, porque elas são percebidas como empresas de menos risco. Sim. Porque não olham só para uma coisa, porque tratam bem os seus colaboradores, porque olham para uma série de... E porque começam a jogar o jogo infinito, não é? Em vez de serem retornos rápidos, não, vamos construir e ir construindo ao longo da vida. E começa a haver histórico que mostra isso. E outro dia eu vi com graça um investidor dizer, eu quero ser empresa B e quero investir em empresas B, não é porque sou bonzinho, é porque quero ganhar mais dinheiro. Pois, boa sorte. Eu acho que ele estava a ser irónico. Não digo irónico, mas estava a usar para chocar. A ideia dele era usar a mensagem para chocar, porque na realidade, e eu aqui confesso-vos que se o dinheiro tiver, é como estávamos a falar há bocado, se o incentivo for o certo, porque é que a pessoa não há de ganhar dinheiro, se estão todos a ganhar, não me parece mal, mas não podemos entrar naquela não, tem que ser tudo, vamos acabar com o dinheiro. Ainda não é. Podemos chegar lá, e pode haver casos, lá está, mais uma vez entramos naquela questão da diversidade, pode haver casos em que isso se justifique, mas haverá outros em que se calhar é impossível e vai ser mesmo preciso o dinheiro. Yes. E portanto, se o incentivo for o dinheiro, mas for certo, também não vejo mal nisso, não é? Agora, é preciso é que ele sirva para aquilo que deve ser. Um exemplo... Que tenha bons fins. Tenha bons fins. E o engraçado desta parte das B Corps é que eu muitas vezes tenho as pessoas a dizer, esse movimento, eu posso aderir, a minha associação pode aderir. Eu digo, não, isto é um movimento para empresas. E depois tenho a dificuldade, parece, mas tu estás muito alinhado com as ideias das associações, mas muito pouco com as empresas. É esse o desafio. Ora, aí está. É esse o desafio. É pôr as empresas mais próximas de uma mentalidade de servir. De criar inputs positivos para a sociedade. Se calhar podemos ir um bocadinho ao que é que implica ser empresa B, para percebermos isso. O movimento B tem como objetivo esta ideia das empresas serem as melhores para o mundo. E, portanto, tem uma ferramenta que está disponível online para quem se quiser registar e fazer o assessment, que é o chamado B Impact Assessment, que não é mais do que um questionário às empresas que está que se vai adaptando à dimensão da empresa e à área em que a empresa trabalha e que cobre áreas como a governança ou o governance das empresas, portanto a maneira como a empresa é gerida, se tem auditores externos, se não tem auditores externos, se as pessoas têm acesso à informação, se não têm acesso à informação, se uns sabem o que é que os outros ganham ou não, por aí fora. Uma das áreas. Outra área, como é que os colaboradores são tratados? Quantas férias têm, qual é a licença de maternidade, por aí fora. Outra área, como é que se gera parte de interação com o ambiente? Eu meço ou não meço quanto é que gasto de água, quanto é que gasto de energia, tenho metas, não tenho metas, são exigentes, não são, estou a cumpri-las, não estão. Consoante se vai respondendo, vão surgindo outras perguntas na sequência, de maneira a fazer um escrutínio minimamente abrangente da empresa. Relação com a sociedade. Quantos empregos crio? Crio empregos locais, compro aos fornecedores de proximidade, compro a fornecedores mais longe, como é que me comporto nessa perspectiva. E uma última quinta, acho que não me esqueci de nenhuma, que é a relação com os clientes, porque os clientes também fazem parte. Se eu ouço os meus clientes, se lhes dou garantias,
se tenho uma porta aberta ou se não estou nem aí. A relação do cliente, não é? Quero vender e acabou. E portanto, é isto que me agradou e que me atraiu, porque eu acho que quem conseguir cobrir estas áreas todas, na realidade já está a criar um valor positivo para o mundo. E como é que depois isto funciona? Isto funciona, não há mínimos em nenhuma destas áreas, o que para mim tem uma coisa bonita, que é dentro do movimento há uns que são muito bons numas áreas e que podem ensinar aos outros que são muito bons noutras. Maravilha! E nós fazemos muito... Há muita colaboração entre as empresas que pertencem. E é um dos objetivos do movimento e uma das mais-valias da adesão ao movimento é que nós promovemos a partilha de boas práticas, a divulgação dos bons casos, premiamos aqueles que estão nos 10% melhores de cada uma destas áreas com os prémios Best for the World todos os anos e portanto isto vai ajudando a que todos aprendam cada vez mais. Esta ferramenta pode ser usada para o que as pessoas quiserem. Pode ser usada para gestão interna, pode ser usada para marcar prémios para os gestores de determinadas áreas, pode ser usada como benchmarking relativamente a outras empresas do mesmo setor, porque disponibilizamos a informação de quem fez o assessment e quantos pontos é que teve. Pode ser usada como as pessoas quiserem, para estruturar uma empresa em fase de criação e ficar logo alinhada com este tipo de valores. Podemos usá-la de muitas maneiras. O que é que acontece em termos de certificação? Este assessment tem um máximo de 200 pontos. Quem tiver mais de 80 pode pedir para ser certificado. Isto implica o quê? Implica que ao pedir a certificação submete o assessment que fez para uma equipa que está espalhada pelo mundo e que é uma equipa global, para que haja mais ou menos não, o mais possível de simetria na maneira como são concedidas as certificações, que faz a análise da informação que é enviada, pede uma série de documentos para verificar essa informação, e se tudo correr bem, diz, sim senhor, você tem estes pontos, ou tem 90, ou tem 100, e é certificado. A partir desse momento é-lhe dadas as boas-vindas ao movimento, e passa a fazer parte do movimento B Corp, tem direito a usar o logotipo, tem direito ao acesso à informação que estávamos a falar das boas práticas, de participação em eventos, de um portal que existe de trabalho para todas as oportunidades de emprego nas empresas B, que é uma coisa que hoje em dia cada vez se valoriza mais, porque há, felizmente, muita gente à procura de emprego com a vontade de mudar o mundo e não só de ganhar dinheiro, e portanto isso tem sido uma das coisas que tem sido referida, um dos argumentos que tem sido referido como motivante para as pessoas fazerem parte do movimento. E depois é expectável que as empresas transfiram para as suas para os seus estatutos este compromisso de não decidir só pelo dinheiro, mas decidir também pelo impacto que criam na sociedade. E portanto existe um requisito legal de que depois de serem certificadas, até porque isto tem em termos temporais não é só dependente das empresas, implica ir a um notário e mudar os estatutos, mas tem um pedido de que incorporem nos vossos estatutos e nas diretrizes de que vão aos vossos diretores, que as decisões não são só com base em dinheiro. Basicamente é isso. Existe um wording. Uma noção muito clara de impacto, não é? Claramente. O que é que vamos, qual é Sim. a marca, não é? Passamos aos clientes, aos colaboradores, no fundo todo. Claramente. E que vamos tomar decisões com base nesse impacto e não com base no impacto dos acionistas. Basicamente é esse o pedido que é feito. Eu costumo dizer, quando estou a falar com as empresas, as pessoas às vezes ficam assim um bocadinho estranhas, porque quer dizer, isto não é um seguro que não vai acontecer nada, porque pode vir um acionista novo, compra e muda os estatutos, tal como foram mudados agora. Okay. É só mais uma tentativa de garantia de que aquilo não é uma decisão a curto prazo e que se tenta prolongar o mais possível. E eu estava a dizer, eu digo sempre às empresas, quando estou a contar esta parte, que é aquilo que eu me estava a fazer em relação a mim, que é preciso perceber a história para perceber porque é que as coisas acontecem. Claro. E a história do movimento B Corp tem por trás 3 pessoas que foram os criadores do movimento, que tinham uma empresa de equipamentos desportivos que venderam por 350 milhões e que geriram durante muitos anos com base nestes princípios. E portanto que eles achavam que eram os princípios de sucesso, e contam que nós conseguimos ter o sucesso que tivemos porque os colaboradores eram bem tratados, e quando nós não tínhamos dinheiro para lhes pagar nas alturas de crise, eles trabalhavam na mesma. Os fornecedores eram nossos verdadeiramente parceiros e sabiam que se nós não nos pudéssemos pagar naquela altura, íamos pagar mais tarde, e foram-nos fornecendo mesmo quando nós não tínhamos para pagar.
E isso foi o sucesso da nossa empresa. E a empresa foi comprada e foi virada ao contrário. E eles ficaram frustradíssimos com a situação e disseram, nós temos que fazer qualquer coisa para mudar isto. E é assim que nasce o B-Lab, que é a estrutura que está por trás do movimento B. E, portanto, nesta tentativa de marcar mais em termos de estatutos as empresas, aparece também este pedido que as empresas incorporem nos seus estatutos, que as decisões são tomadas com base em todos os que estão envolvidos e não só nos acionistas. Então, e no fundo, qual é mesmo o teu papel? Tu fazes a ligação entre essas empresas? És um consultor? Eu faço tudo o que seja possível para promover o movimento, desde estar aqui a falar com vocês e de dar a conhecer, até depois indicar às pessoas o que é que podem fazer para aderir ao mesmo, até quando elas estão a fazer às vezes o assessment e emperram em alguma coisa, eu poder ajudar e no fundo fazer com que haja mais empresas a aderir a este movimento. Se for preciso ir ter reunião à empresa e apresentar, eu vou com todo o gosto. Se for ir dar uma entrevista como estou a fazer convosco, igualmente bom, uma conversa, ir escrever qualquer coisa para qualquer sítio, ir falar a universidades, porque esses vão ser também os decisores de futuro. Sim. Portanto, o desafio que me disseram foi como é que tu vês desenvolver o movimento B em Portugal? E eu apontei 3 ou 4 coisas, uma delas foi a divulgação do público em geral, porque se não se conhecer ninguém vai decidir. Depois foi ter que ir às empresas, porque vão ser os que vão mais imediatamente engrossar o movimento e, portanto, tem que ir dar-me a conhecer e falar com eles. E depois existe a parte mais, digamos, se quisermos chamar assim, mais burocrática de fazer com que o processo na realidade se conclua, porque a adesão à ideia normalmente é boa. Depois falta é a concretização em termos, vá lá, se quisermos chamar mais burocráticos, o que para mim acaba por ser um bocadinho pro forma, mas por outro lado também é importante, porque em vez de dizer 2.600 posso dizer que já são mais não sei quantas, e isso também ajuda a criar momento, não é? E portanto o facto de termos coisas que se podem contar, histórias de sucesso, é engraçado. E falando em histórias de sucesso, nós temos em Portugal a primeira farmacêutica que se certificou como empresa B a nível mundial. Uau! Que é o Ovione. Portanto foi uma experiência engraçada. E qual é o tipo de premissas que elas se comprometem a fazer? Por exemplo, a nível da qualidade dos serviços, da qualidade dos, por exemplo, fármacos, etc. Alguma premissa curiosa e interessante, que seja exemplar para outras? As farmacêuticas têm uma série de requisitos já para poderem vender, não é? E o engraçado da Ovione é que eles estão por todo o mundo, têm fábricas em Macau, nos Estados Unidos, na Irlanda, e portanto os clientes deles são a nível mundial, mas nós temos que nos diferenciar neste universo em que há requisitos legais, na parte farmacêutica, a nível de qualidade super exigentes, certo, mas que já não chegam e perguntam-nos imensas vezes imensa coisa que tem a ver com a nossa credibilidade. E eu perguntei-lhes, mas então e o que é que isto vos vai ajudar? E a história foi muito engraçada, a conversa. Primeiro, quando nós fizemos o assessment, fizemos logo um diagnóstico que a nossa administração achou super interessante em termos destas 5 áreas, porque percebemos logo onde é que éramos fortes, onde é que éramos fracos, onde é que tínhamos que apostar, onde é que não tínhamos que apostar, do inquérito que está disponível online. E, portanto, a administração disse, quer a gente certifique, quer não, já temos aqui um excelente trabalho feito neste aspecto. O que é engraçado desta experiência da Ovione, por exemplo, em termos de farmacêutica? Não chega só fazer bem, mas é preciso explicar como é que se faz, com quem é que eu faço, como é que eu faço, aquilo que estávamos a falar há bocado, eu faço tudo muito bem, entrego um produto farmacêutico impecável, mas exploro as pessoas à volta da minha fábrica, estou-me a borrifar para quem lá vive, certo, etc. O cliente da farmacêutica já se vai preocupar com isso. O que é tem sido a partilha, não só da Ovione, mas de outras empresas que já são certificadas, como neste caso que temos um grande escritório de advogados cá também, a Aureo Advogados Certificado, que sentem que isto é uma mais-valia porque dá uma mensagem rapidamente, não é preciso andar a fazer um levantamento de uma série de pontos, porque eles já estão todos englobados nesta certificação. De certa forma estão todos em linha uns com os outros. Não? Sim. Pelo menos há uma tendência, não é? E quem conhece, e quanto mais conhecida for a certificação, a partir do momento em que aparece o B,
ele responde logo a uma série de questões. Já tem muitas características Nós associadas. outro dia estivemos juntos e lá está, mais uma das coisas que eu tento ir fazendo numa mesa redonda de partilha do que é ser empresa B, porque é que isso é bom, o que é que isso tem. E uma das perguntas que eu lhes fiz foi, mas fala-se muito que ser empresa B é bom porque atrai talentos e é mais fácil atrair talentos. Vocês já sentiram alguma vez, numa alguma entrevista para algum colaborador novo, que o facto de ser B vos estava a atrair esse colaborador? E a resposta deles foi muito curiosa, foi, Luís, na verdade nunca nos perguntaram se nós éramos B, mas todas as perguntas que nos fazem são as perguntas que nós já respondemos quando tivemos que fazer o B Impact Assessment. O que é que isto, fiquei a pensar, para mim tem de desafio? Tem de que, quando o movimento B for conhecido, eles vão fazer só uma pergunta. Vão-nos perguntar, és B? É, pronto, então já sei o que é que conto. Sim. Okay. E isto está a acontecer cada vez mais, é curioso, e as marcas, as marcas estão a começar a usar isto. Eu tive agora recentemente um desafio de uma empresa que eu não conhecia, não sei se vocês conhecem, que se chama Expansions, mas conhecia a marca. Uma das marcas é a Mostela, portanto, foi de uso comum lá em casa durante muitos anos, como eu disse, 4 vezes, pelo menos. Como eu comentei quando fui conversar com eles, e que vai passar, aliás, já tem, se forem procurar os anúncios da Mostela, já lá tem um B de um tamanho, não é tão grande como o bebê, mas já é grandinho. E isto dá uma mensagem, não é? Isto dá uma mensagem. E a conversa que eu tinha com eles é o desafio de comunicar esta mensagem, e nomeadamente em termos internos, porque eu tenho também vários vendedores que estão a contactar com esta realidade pela primeira vez, mas vão ser um enorme veículo de promoção do que é esta ideia das empresas poderem ter um contributo positivo para o mundo. Confesso-vos que é aquilo que me agrada muito neste movimento, porque eu às vezes sou um bocado bruto, as pessoas ficam assim um bocado assarpantadas, mas eu digo, e disse isto até durante o meu MBA, uma vez um professor, quando estávamos a discutir este assunto, e ele me dizia, mas você não quer vir ajudar-me a dar uma aula? Eu disse, eu acho que não, porque eu não acho que o professor não vai gostar muito do que eu tenho para dizer. É melhor não. É melhor não. E continuámos amigos, como sempre, e eu dei a minha ideia na aula, e não foi todo mal recebida, mas não estávamos ainda completamente alinhados. Que é o seguinte, eu acho que nós, como sociedade, deveríamos ter capacidade de eliminar as empresas que não criam valor para a sociedade. Estarmos a dar como compliant empresas que criam valor para acionistas, mas no cômputo geral, se nós formos fazer a contabilidade toda, estão a tirar valor à sociedade, não faz sentido. É uma sociedade suicida. A sociedade está-se a matar. Porque se elas estão a tirar valor à sociedade, a sociedade não está a ganhar com elas, portanto devia ter capacidade de as eliminar. Logo a partir dos meios e dos recursos que estão a usar, não é? Tudo. Estava-me a ocorrer a questão das farmacêuticas ou de, lá está, marcas como Mostela, portanto, que tipo de recursos, não é? Que tipo de meios é que utilizam para chegar aos fins. Para chegar ao produto, não é? Ou extraem do bem comum. Exatamente. Para ser um proveito privado. Sem dar o retorno positivo, não é? Porque lá está, como estávamos a falar um bocado, a questão está em fechar o ciclo, em conseguir olhar de uma forma global. Fala-se muito de economia circular, de economia social, eu acho que já digo de economia verde, de economia azul, mas não chamem nomes à economia. Coitada da economia, estão sempre a chamar nomes, é uma. E se formos revisitar, a definição de economia é usarmos os bens em prol da sociedade, e portanto temos é que todos trabalhar no sentido que essas compensações vão existindo naturalmente. Porque senão, lá está, na diversidade de interesses de cada um, em vez de se gerar o proveito, gera-se a guerra, porque há uns que estão a querer tirar aos outros sem lhe dar aquilo que é devido. Tal e qual. E o desafio é esse, e é este o desafio do movimento B, que atenção, é um desafio. Às vezes as pessoas dizem, mas essa empresa é certificada, mas eles fazem isto. Calma, isto não certifica empresas perfeitas. Bem, para já eu acho que não há pessoas nem empresas perfeitas. E normalmente as pessoas que eu conheço que acho que são mais perfeitas são as que se consideram mais imperfeitas, e portanto dou sempre o benefício da dúvida de quem é alguém que está em processo e que está a crescer. E o objetivo deste movimento é exatamente isso. É por isso que é permitida a certificação com 80 pontos, apesar do máximo serem 200. Há margem para progresso. E há empurrar dentro do movimento para o progresso. Ou seja, vão saindo novos assessments de tempos a tempos que são mais exigentes. E, portanto, quem teve 80 e não cresceu, quando tiver que se recertificar, que é de 3 em 3 anos, se não tiver crescido neste objetivo, vai perder a certificação. E quem não se portar bem também. Isto é eu já assisti a vários press releases a dizer a empresa tal agora já não faz parte porque falhou aqui e ali. Não atingiu os objetivos. Isso é interessante. Então, o que é uma empresa de 200?
é uma coisa parecida com aquilo que ali está. Ok. Neste, É um unicórnio. neste momento é um nosso unicórnio. 200. Olá, ao 200. Não temos ainda ninguém com 200 e acho que no dia em que tivermos vamos criar Epá, uma exigência a seguir 300, para que ninguém não é? pare, porque Claro. o objetivo disto é Ora bem. Claro. fomentar Continuar. que cada vez seja melhor. E é engraçado, estávamos a falar há bocado disso, que as empresas quando se certificam normalmente não comunicam a pontuação com que certificaram. Não, nós passámos a fazer parte do movimento. Se foi com... Não, porque na realidade o importante não é isso. Muitas Pois. vezes o que comunicam é, olhem, eu do ano passado para este ano cresci 20 pontos, é tão cresci interessante. 30 pontos, vejam bem como eu estou comprometido. É muito mais a pontuação é muito mais usada para essa comunicação do que vejam que eu cheguei, que sou muito bom, Pois. já estou aqui no ranking. Ok. Às vezes É as mais pessoas até eu me perguntam cresci. quem é que tem mais. Eu disse, pá, não sei. Às vezes perguntamos uns aos outros porque estão sempre a mudar. Sabemos muito mais qual é a maior que se certificou porque vai ter muito impacto do que qual é que teve mais pontos. Ora. Os pontos acabam por ser uma ferramenta que ajuda a crescer. Era como o assessment também vos estava a dizer. Portanto, é muito usado como uma ferramenta. E isto é uma das coisas que eu acho que distingue este movimento, que eu gosto de chamar movimento das pessoas. Isso é uma certificação. Mas, para mim não é. A certificação é uma coisa que acontece. Por exemplo, mas como é que tu comparas isso com uma ISO de áreas de ambiental e social? Para já são parciais, são de áreas diferentes. Aqui estamos a englobar as áreas todas. E depois é uma certificação, ponto. Tu não vais poder usar isso como ferramenta de gestão, nem monitorizar o que é que fizeste de um ano para o outro, a não ser que estamos a certificar todos os anos e a meter auditores lá dentro. Isto obriga a um trabalho interno das empresas para responder àquelas questões e até ajustar. Muitas vezes quando se está a fazer o assessment descobre-se áreas que não estavam tão trabalhadas ou que não estavam sistematizadas e aí, agora eu para mostrar que faço isto vou ter que sistematizar esta informação porque me vão pedir para eu poder provar que estou a fazer e portanto ajuda as empresas a crescer nesse sentido. Olha, o projeto B Corp no fundo fala é de pessoas, não é? Fala E de Pois cultura é. das empresas, Sim. de intenção. Atenção, estávamos a falar há bocado disso e das pessoas e eu lembrei-me imediatamente do como é que uma pessoa que acaba por representar muitas pessoas pode mudar muito. Eu não sei se vocês já se cruzaram com alguma coisa do Emmanuel Faber escrita de Danone. E eu acho que o percurso que a Danone está a fazer só o está a fazer porque existe um Emmanuel Faber à frente da Danone. Que tem sido um impacto muito grande em termos de movimento. Eles estão-se a certificar pelo mundo fora. Eu tive a oportunidade de estar numa sessão organizada por eles outro dia em que eles muito transparentemente diziam não, nós estamos a usar a ferramenta naqueles sítios em que já podemos certificar, nos certificamos, mas não podemos em todos. Ainda estamos a fazer um caminho, isto para nós é um caminho, Certo. mas é o caminho que nós queremos fazer. E a pessoa lê coisas do Emmanuel Faber e percebe que realmente ele Já está na visão. está nessa visão de eu quero alimentar o mundo de uma forma saudável, não quero ser a melhor empresa do mundo que ganha mais na área alimentar, não é isso o objetivo dele. E essa cultura está a ser transmitida e esta é uma das ferramentas que eles estão a usar para transmitir. E o engraçado neste movimento é que nós temos uma Danone, que às vezes é vista, é daquelas que me perguntam sempre como a Danone, como é que pode ser a Danone, esses como? bandidos, claro. Calma, não é? Pois. E depois temos outras empresas que nascem muito pequeninas e logo com esta orientação, nós cá em Portugal temos várias consultoras na área mais ligada à parte social, de recursos humanos, que se certificam porque têm afinidade. Mas é engraçado ver que cabe neste universo tudo isto e que este universo cada vez se funde mais. Estávamos a falar há bocado do dinheiro e eu tinha tomado aqui uma nota e que se relaciona não só com o dinheiro como aquilo que dizíamos da fusão entre entidades e a missão que vão ter na sociedade. Se forem à página da Patagónia e lerem a missão da Patagónia, que é uma empresa de Tenho que ir ver. vestuário para outdoor, a pessoa olha para aquilo e diz, mas isto é uma empresa ou é uma ONG? Pois. Fatura só 500 milhões por ano. Mas... Um só entre aspas. Durante Pois. 4 anos não teve que fazer publicidade para vender. A primeira publicidade que fez foi um vídeo de uma experiência outdoor. Portanto, isto cria um posicionamento da empresa completamente novo e eu ouvi o responsável pela Europa dizer, estava a falar com o meu CEO, não sei o quê, como é que gerimos, os vendedores, não sei o quê, e o CEO dizia-me, tu livra-te de dizer aos teus vendedores que eles andam a vender roupa, porque eles não andam a vender roupa, eles andam Pois. a salvar o mundo, por acaso vendem roupa. Uau, é isso. Isto é muito disruptivo, não é? E tem-me dado muito gosto fazer parte deste movimento porque a pessoa tem esta sensação de que há qualquer coisa que está a mudar, espera aí que isto não é muito normal.
Sim. E depois ele a seguir diz, e a Patagónia, que é sempre visto como um grande exemplo, mesmo dentro do movimento B, para que todos sentissem o murro na barriga, ele diz, não, mas nós temos perfeita consciência que nós tiramos mais ao mundo do que damos. E faz um silêncio na sala, né? Fica tudo a pensar, mas se estes tiram mais ao mundo do que dão, então o que será eu? Que os vejo como um dos exemplos a seguir. E portanto tudo isto vai puxando uns pelos outros. Desculpa, e no fundo o que é que ele queria dizer com isso? Tiramos mais ao mundo do que damos. Que eles avaliam muito bem aquilo que usam de recursos e aquilo que entregam de proveito. Claro. E portanto, aliás, muito do esforço deles, inclusive agora, passa por carrinhas a andar pelos Estados Unidos de um lado para o outro, a remendar fatos de surf, lindo, todas as roupas, para que as pessoas não tenham que voltar a comprar. Parece o anti-negócio. Quer dizer, eu às vezes creio que sim, anti-negócio e voltamos à antiga, não é? Que ainda cozíamos as piugas. E é isso que é a economia. E é isso que é a economia. E é isso que dá força às marcas. Porque é isso que faz com que, se forem procurar ao YouTube, apareçam gente de 20 e 30 anos a dizer: eu vou-vos explicar porque é que eu compro um anorak da Patagónia e não compro de outra marca qualquer, daquelas que é um bocado carota e que tem o mesmo preço da Patagónia. Era aí que eu ia, porque entretanto há pouco falávamos dos colaboradores, não é? Os jovens, quer os que estão a sair da universidade ou aqueles que já estão e que se vão movimentando entre empresas, que procuram estes espaços diferentes porque eles querem salvar o mundo. Certo. E também são estes os próximos, os de agora e também contínuos consumidores, portanto têm todo o interesse, não é? Nesta de forma interessante, nesta linha de impacto. Os próximos consumidores e os próximos gestores das próximas empresas que aí vierem. E que vão já adotar este tipo de cultura porque já estão expostos a ela e percebem o porquê. Há uma coisa que tenho visto com muito agrado também, que é os múltiplos estudos que têm vindo a aparecer, e tinha estado envolvido em alguns projetos em que tínhamos feito um inquérito de perceber que valor é que as pessoas dão à responsabilidade social das marcas. Se esta marca fosse socialmente responsável versus a outra, a mesma garrafa de água mais ou menos igual, eu comprava uma ou outra, e na altura eu vi que um quarto das pessoas diziam que iam por aí. Recentemente estudos da Endelman saem a dizer que é mais de 50%. Com uma coisa em cima, que é dizer, há pessoas, nestes 50% também, de certa forma castigam as marcas se elas não tomarem determinadas posições que elas acham que deviam tomar. Portanto, já não é só pela negativa, é obrigar a que as marcas sejam positivas. Certo. E isto para mim soa muito forte. E o B, no fundo, dá um bocadinho esta imagem, esta visibilidade, e temos números em relação às marcas que são certificadas como B, em que 75% delas são vistas como dando entre os pares, entre os 9 dos 10 primeiros são sempre as marcas B, portanto puxam muito pela maneira como a marca é vista em termos de posicionamento social. Obviamente que eu, e volto a frisar aqui aquilo que tinha dito há pouco, até porque há muitos artigos que também dizem competitividade 18 vezes superior das empresas B em relação às outras. Não é por elas serem B, é que elas, ao serem B, têm o posicionamento certo, não é o carimbo B que as faz ser melhores. É que a maneira como elas olham para o mundo e como se posicionam no mundo, a intenção é que traz o B, que lhes permite ser B, na realidade será, digo eu, se calhar admito que discordem, mas a correta e a que lhes dá mais competitividade a longo prazo, até por estas coisas que estamos a falar, até porque os consumidores novos já lhes dão o relevo. Com certeza. E há aquela compra que é porque o meu statement é comprar Patagónia, não é comprar outra marca qualquer. Certíssimo. Porque isso tem uma coisa por trás que eu sei explicar depois aos meus amigos. Sim. Ou seja, portanto, nitidamente estamos a falar de empresas que são geridas por pessoas que já têm uma mentalidade diferente. Sim, claramente. Ou que pelo menos existe dentro da organização essa semente. É engraçado porque, dada a fase em que estamos, eu estava-vos a contar o caso da Expansiance, do desafio que tentei ajudar de Mostela. Como é que eu vou explicar aos que trabalham comigo que agora estamos todos nesta onda? E tenho, nas conversas que tenho tido com os meus colegas da Europa, que têm também exatamente o mesmo desafio. Houve alguém dentro da empresa que tem essa sensibilidade e que decide, ok, o caminho é este, mas agora temos que todos como grupo fazer o caminho, como em tudo o que acontece nas empresas, quando se implementa uma política de qualidade nova, ou um dress code novo, ou seja o que for, depois existe o desafio de, como grupo, todos aderirmos.
Portanto, temos também este desafio depois inter-empresas. E, portanto, em relação àquilo que estava a perguntar há bocado do que é que eu faço, também tenho que ajudar um bocadinho nessas estratégias. Não me chega a chegar à empresa e convencer o CEO, e ele até pode mandar, eu espero que não seja mandar, mas fazer a certificação e depois não acontecer mais nada. Normalmente isso não acontece, portanto é preciso haver uma continuidade. Como explicaste há bocado, se ele não fizer mais nada, cai a certificação, porque a intenção não foi parou nos 80 ou nos 90. E deverá passar para além dele. O CEO deverá passar e o posicionamento da empresa deverá continuar. Não é? Olha, no início da tua explicação e desenvolvimento sobre o B Corp, tu disseste que dentro do movimento empurram-se uns aos outros. Como é que isso se faz, por exemplo, durante um ano ou ao longo do ano? Ou puxam-se uns aos outros. Sim, era no lado positivo, não é? Ficam a mão. Vamos embora. Olha, um exemplo engraçado, que ia contar há bocado e depois também não contei. A Danone tem uma área próxima da farmacêutica, porque aqueles alimentos para as pessoas que têm questões de saúde, e pediu para falar com a Avion para certificar essa parte, porque vocês já fizeram esse percurso. E eu muito contente, fiz essa ponte. E aprenderam uns com os outros. Temos todos os anos um Best for the World dos 10% que tem a melhor em cada uma das áreas, das 5 áreas que falámos, que partilham as boas experiências uns com os outros. Temos encontros anuais onde há essas partilhas, onde os que têm produtos levam os produtos para os outros experimentarem. Temos uma rede interna em que eu vou organizar não sei quem, vou organizar qualquer coisa, alguém quer vir, alguém conhece uma empresa que eu possa... Uma coisa, lembro-me que recentemente apareceu um grande desafio que não foi assim respondido de imediato. Queria saber onde é que posso encontrar alguém que me forneça packaging que seja suficientemente alinhado com esta nossa ideia de criar o impacto positivo. Quem é que sabe, quem é que não sabe? Portanto, tudo isto. Tenho uma pessoa alinhada que mudou de país, apresenta-me aí a alguém que, ou esta pessoa esteve a trabalhar connosco, pode ir aí ajudar também a puxar por esta outra empresa. Atenção que a empresa tal, que é certificada B, vai para esse país. Quem são aí as empresas que podem colaborar com ela? Portanto, isto tudo faz parte do crescer do movimento e daquilo que se dá a quem adere ao movimento, né? E é também um dos grandes atrativos. Comunicamos juntos, temos neste momento uma série de publicações a sair em que eu fiz uma introdução geral e agora vão sair vários casos das várias empresas. Portanto, existe esta tentativa de mudar o mundo juntos, não é? Que não pode ser de outra maneira. Mudar o mundo juntos. Vamos fazer t-shirts e todo o dinheiro que for ganho é para pagar a formação de jovens que quiserem ser EBs. A ideia do Be the Change, não é? Que eu acho que para nós ainda faz muito sentido. Isto é uma campanha que está um bocadinho a desaparecer dentro do universo B-Lab, que é a estrutura que gera, e das B Corps, porque em alguns países já está a andar mais depressa e, portanto, eu acho que nós ainda precisamos de ser a mudança, não é? E vocês tentam muito bem fazer isso também e agrada muito. E já vamos falar em breve, em off, porque acho que temos muito caminho para fazer. Achamos nós. Olha, pergunta sensível. Posso fazê-la? Claro. De que forma é que a resistência governamental ou política se impõe a este movimento que tão conscientemente diz não, queremos mudar o que já está? Impõe-se normalmente com aquilo que se impõe a tudo o resto, que é a enorme inércia que tem, não é? E eu confesso que ainda não explorei muito essa área, porque já choquei muitas vezes com ela durante a minha vida. Certo. E às vezes penso, bem, ainda há muito para crescer por outro lado, e há muito aqui esta ideia do movimento não é no mau sentido, mas de não empurrar para o governo. Eu falava-vos há bocado em off de um vídeo da Ben & Jerry's sobre a mudança climática. Isso. Em que eles assumem que o problema da mudança climática é um problema da Ben & Jerry's e não é um problema dos governos. Nós temos às vezes um bocadinho esta tendência também de empurrar para os governos, e o movimento é anti isso. Aliás, se virem o vídeo de promoção do movimento, a razão de aparecer deste movimento é dizer as empresas são capazes de mudar o mundo e, portanto, vamos nos focar naquilo que nós somos capazes de fazer. O que é que eu senti? Há quase uma tarefa paralela em relação a este movimento, que é o tentar criar um estatuto do que nos Estados Unidos já existem vários estados, e existe também a Itália, na Colômbia estava prestes a ser aprovado. Nos Estados Unidos chamam-lhe Benefit Corporation. Em Itália chamam de Società, qualquer coisa, Benefit. Da beneficência. Não é bem da beneficência, porque isso é muito.
mas é no fundo das empresas serem reconhecidas como não é o estatuto de empresa social do Reino Unido. Pois. Não estamos a falar disso, até porque aí depois temos incentivos fiscais. Aqui não estávamos sequer a pôr na mesa essa ideia. A noção de subsídio, Sim. Não é isso. Não era isso. Há um projeto de lei que está a algures na Secretaria de Estado, penso eu, neste momento, que tem essa proposta de se criar em Portugal uma coisa semelhante e que tem demorado. Mas é assim. Mas há avanços, nem que sejam micros. Há avanços, houve abertura. Pronto. E, portanto, ainda estávamos a conversar isso. Temos pena que podemos ter sido dos pioneiros, porque fomos dos primeiros a avançar e depois com a demora, agora se calhar já vamos ser os terceiros ou quartos. Certo. Portugal, mas como pronto. é que é? Estamos na frente Mas e depois de repente perdemos o fôlego. Mas isso pode ser. nós sabemos que às vezes temos essa dificuldade em termos da nossa capacidade de reação. Olha, porque estamos em Lisboa, o que é que esta explosão da cidade de Lisboa está a trazer de atrativo para empresas que se queiram fixar cá em Portugal e que sejam Bs? Eu acho que muitas das pessoas que vêm a Lisboa trazem com elas já os Bs porque já se cruzaram com elas noutras partes do mundo. E quando os virem vão-lhes dar valor. Curiosamente, uma das empresas que ainda não é B, mas não é B não por falta de desejo deles, mas porque a máquina ainda não respondeu, chama-se Impact Trip e tem relação direta com quem nos visita. É uma empresa de viagens que no meio do plano de viagens tem uma colaboração com uma entidade social, um dia de trabalho, 2 dias, como as pessoas queiram, criou uma Impact House, que é um hostel com muitas preocupações de sustentabilidade e, portanto, está muito alinhada com todas estas ideias e, portanto, faz todo o sentido que seja B, e eles estão a crescer enormemente porque estão alinhados com isso. Precisamente. E, portanto, eu acho que no fundo é o poder usar uma ferramenta de comunicação que outros já conhecerão. E as empresas ao vir para cá vão se sentir bem porque sentem, peraí, tem aqui uns que pensam mesmo que eu, que se posicionam da maneira que eu já vi posicionar-se no meu país. E porque isto acaba por ser uma linguagem universal e tem também essa vantagem. E é para todos, não é? É para todos. Ao fim e ao cabo. Mesmo, estava a pensar, mesmo Claro. aquela avaliação ou aqueles pontos, portanto, são iguais? São iguais para todo o mundo. Ok. Por acaso, há bocado não falei nisso, e isso é um dos desafios que eu também tenho. Porque o facto de ser igual para todo o mundo, de uma empresa com uma pessoa em Portugal, para milhares de pessoas em Bangkok, Certo. Pois, ou pode- noutro sítio qualquer, pode. não é fácil de encaixar. E às vezes há coisas que eu preciso dizer, atenção, tens que pensar que isto está feito no universo global, vamos lá ver como é que a gente interpreta isto. Pois. Com todos os prós e todos os contras. Um pró, na parte de relação com os colaboradores, cumprir com a lei em Portugal dá imensos pontos. Porque nós não temos consciência, às vezes, não é? Nós só gostamos de ver o copo meio vazio, mas a nossa lei laboral já é muito evoluída em termos do mundo, não é? Os dias de férias que temos, não é? Portanto, os requisitos legais já dão muitos pontos, dão muito acima da média mundial. E é bom também termos noção das coisas boas que temos, que às vezes nos esquecemos, não é? E portanto aí as pessoas ganham logo algum folgo. Eu às vezes as pessoas estão a fazer um inquérito e aquilo tem lá um sítio que dá para resumir a pontuação e eu digo, de vez em quando vou ver, porque as pessoas, não vou conseguir, mas vai ver, pode Pois. ser, porque há boas surpresas. Pode ser que dê, não é? Ora Há bem. boas surpresas. Claro. Depois há coisas que não se aplicam. Por exemplo, há uma coisa que. Mas também tem a hipótese de responder que não se aplica. E portanto os pontos são redistribuídos. Há uma coisa que se chama o living wage, o salário Sim. que dá para viver bem, que nos países anglo-saxónicos é uma coisa comumente aceita e que sai publicada frequentemente e que as pessoas usam como benchmark para aquilo que pagam. Nós não temos, nós todos sabemos que o nosso salário mínimo não dá para ninguém viver e Pois portanto não. não é sequer comparável. E na Europa chegámos à conclusão que não há quase nenhum país em que este living wage tenha projeção suficiente para que se possa usar como benchmark. E portanto, nessas alturas ajusta-se as questões e responde-se não se aplica no nosso país. Ou seja, há uma espécie de equilíbrio nesse aspecto. Mas existe, portanto, as empresas são expostas aos mesmos desafios por todo o mundo e, portanto, dá isso. E dá coisas muito engraçadas, de colaborações entre empresas, da Ben & Jerry's fazer um gelado de cerveja porque havia uma cerveja que era empresa B, Maravilhoso. de uma
de uma empresa, e depois de ir fazendo um bocadinho este networking, as pessoas se reconhecerem. Outro dia tive uma conversa cá com uma empresa e falei-lhe de uma empresa que foi certificada recentemente em Portugal, que é um spa para tratar das unhas. E havia uma equipa de várias senhoras nessa empresa que de repente me disse: já fui lá experimentar, e já disse a não sei quem para ir, e eu acho que tem tudo a ver comigo, e passaram a ir. Pronto, e o que é que tem tudo? Mas como é que uma empresa de unhas pode ser uma empresa B? Qual é o impacto positivo que cria? Depende. Vou-vos contar só 3 coisas desta empresa para perceberem qual é o impacto que pode ter. Que pode. A pessoa que criou a empresa andou pelo mundo todo, fez o MBA no INSEAD, trabalhou em Singapura e veio para Portugal e disse: eu quero criar uma empresa que tenha impacto. E reviu-se neste movimento. Portanto, à partida assumiu que iria, alguns no tempo, ser B. Acabou por criar um spa de unhas em que as pessoas que emprega são pessoas que normalmente estão com um emprego débil e até às vezes em situações próximo do pouco legal, que são resolvidas pelo facto de terem emprego. Certo. Tudo o que usa tem a preocupação de não ser, como sabem, nessa área há muita coisa que polui muito. Bastante. Muito mesmo. E portanto há um grande critério nessa escolha. Tal maneira critério e tal maneira alinhamento, que uma das coisas engraçadas que ela me disse quando certificou, disse: eu já posso ir dizer ao meu fornecedor que é B, que eu também já sou B. Portanto, existe esta cumplicidade e este alinhamento, que era normal, porque ela já estava alinhada, portanto já tinha um fornecedor B. E outro dia dizia-me a Catarina, que quem está à frente desta empresa, eu tinha 2 sítios, vou mudar só para um. E eu disse: Catarina, mas estou muito preocupada porque tenho que perceber bem se as minhas colaboradoras conseguem todas chegar a este sítio novo. Portanto, a preocupação dela na mudança era se as colaboradoras iam chegar ao sítio novo. Porque certo. O que ela está preocupada em resolver o problema daquelas colaboradoras. É um bocadinho como a Patagónia, não é? É salvar o mundo dela, quer resolver o problema daquela. Não quer resolver o problema. O negócio existe como suporte, claro. Não é? E portanto, eu achei muito fapiada ao comentário que ela teve, porque normalmente quando se pensa, 2 sítios vai consolidar, vai custar custos, vai ficar a ganhar mais. Pois, ela não era nada desse o raciocínio que estava por trás. Era como é que eu vou conseguir que as pessoas que iam para 2 sítios agora consigam chegar a este. Chama-se Manipedi e tem esta preocupação. Procurem. E usem. Contribuir, pronto, eu acho que contribui efetivamente, e estes negócios funcionam, e eu dá-me imenso gozo cruzar-me com estes modelos de negócio. Eu fico fascinado todos os dias. É lindo. Deixem-me só contar-vos mais um que eu acho extraordinário, apesar de que estes senhores estão aqui ao lado já usufruíram e queriam usufruir mais vezes, ainda não consegui, mas espero que consigamos usufruir, que é uma empresa de chocolates, com que eu me cruzei quando fui quando fui à reunião em Amsterdão, e que chama-se Thomas Chocolonely, que é uma empresa de chocolates holandesa. Eu cruzei porque os chocolates, estávamos na reunião e eles tinham lá os chocolates e eu provei. Mas foi daqueles dias em que fui num dia e acho que vim no mesmo dia. Cheguei ao aeroporto e havia as mesmas barras de chocolate, pago 3, leve 4 e não sei o quê. Sim. E eu trouxe, aquilo tinha umas embalagens muito coloridas, achei, os meus vão achar graça a isto, trouxe. E porque tinha gostado do chocolate, obviamente. E porque é B? Não, eu na altura também porque era B e eu tinha claro. Essa coisa, mas a ideia é explicar até que ponto é que vai B. Bem, trouxe para aqui e as pessoas que trabalhavam aqui comigo, isto é tão bom, tens que trazer mais, de tal maneira que eu comecei a dizer: vocês têm que mandar isto para Portugal, nós comemos imensos chocolates em Portugal. Voltei a Amsterdão no encontro que houve agora anual, e uma das sessões era, da parte do programa era passar um bocadinho numa empresa B. E esta era uma das empresas onde se podia ir e eu fui. E fiquei a saber a história do chocolate, que não resisto a partilhar convosco, porque acho que é um exemplo disto que estávamos a falar, de como é que aparecem empresas para resolver problemas que parece que são de ONGs. Portanto, a história desta empresa é assim: há um repórter holandês que faz uma reportagem sobre a indústria de cacau e percebe que há escravatura nas plantações de cacau. Eu vi. E ao perceber isto, fica completamente indignado e desata a ligar para Cadbury's, Nestlé, por aí fora,
e começa a não ter resposta. Os telefones começam-lhe a ser desligados. E ele começa a ficar incomodado com a coisa, percebe que o mercado tem uma concentração enorme, que 2 ou 3 players dominam 60% ou 70% e portanto que eles compram aquilo em agregado e não fazem ideia de onde é que vem, nem perguntam, aquilo que falávamos há bocado, que cada vez as pessoas têm mais tendência a perguntar, mas ele, como jornalista que era e percebia como é que podia fazer barulho, começou ali a pensar e resolveu desatar a comer quilos de chocolate e ir-se entregar ao tribunal e dizer processem-me porque eu abusei de trabalho escravo. Os do tribunal ficaram um bocadinho sem saber o que é que eu ia fazer. Claro que aquilo deu um enorme sururu, apareceu nas notícias todas, que era também o objetivo dele, alertar para isso. No entretanto, começa a desenvolver uma produção de chocolate com base em plantações de cacau conhecidas, a pagar devidamente às pessoas, com uma tablete embalada a vermelho para dar o cartão vermelho à indústria de chocolate em relação aos procedimentos que tinha, e com quadradinhos assimétricos. Em vez de ser quadradinhos certos, aquilo tem divisões, que é os países onde estão, o logotipo, uma série de coisas. Fantástico. Que, dizem eles, nós vamos produzir isto sempre assim, enquanto a distribuição de riqueza pela cadeia for também assimétrica. No dia em que nós conseguirmos eliminar essa distribuição, nós mudamos. E o engraçado desta empresa é que isto é tudo, nasce mesmo daqui, e quando se vai lá põe-nos um chocolate à frente e diz: o que é isto? E nós dizemos: é um chocolate. Não, isto é uma maneira de acabar com a escravatura nas plantações de cacau. É uma experiência para pensar. E quando se lê o relatório contas dele, que é engraçadíssimo porque é quase um romance, é uma história de um ano em que eles contam: fizemos bem, depois enganámos aqui, fizemos mal, assumem claramente: nós não queremos ganhar dinheiro e queremos resolver o problema da escravatura no mundo. Fatura 50 milhões por ano, tem 20% do mercado holandês de chocolate, ainda. Estão em 4 ou 5 países neste momento e onde estarem muito mais de futuro, porque, como eles dizem, pode-se fazer bem, é sustentável fazer bem, não é preciso estar a comprar às escuras. Já montaram fábricas de produção de manteiga de cacau para que fique mais riqueza no sítio e não viesse só o grão de cacau local. Tem elevado chocolates, porque quem produzia não fazia ideia de que era um chocolate, não fazia ideia de para que é que estava a mandar as coisas, e portanto agora, ao ver os chocolates, percebe para que é que trabalha, e pagam decentemente às pessoas, mas também não estão a fazer caridadezinha, não é? Não é caridadezinha. Não. Porque eles aí foram muito claros, disseram: nós chegamos lá, fazemos os cálculos do custo de vida e vemos quanto é que temos que pagar a quem trabalhe o suficiente, não é quem trabalhe sol a sol, mas quem trabalhe claramente bem, para viver, e pagamos isso. Claro que se eles não quiserem trabalhar, nós não podemos fazer nada, mas quem trabalhar há de ter condições de vida e garantimos as condições. Claro. E mesmo com isso, a prova o mercado está lá, não é? Eles continuam a ter 20% do mercado, continuam a ser competitivos. O chocolate não é que eu notasse, eu quando comprei no aeroporto não disse: este é um bocado caro, não senti sequer isso. Claro que há outras áreas, como estávamos a falar há bocado, como se calhar o vestuário, etc., que nós temos que nos envolver mais na escolha e dizer: eu estou disposto a comprar, em vez de comprar 4, comprar 2 ou comprar 1, mas comprar aquele que eu sei como é que foi produzido. E estou a escolher bem com o meu dinheiro. Estou a dar o dinheiro a quem vai produzir o bem ao mundo. E que também tem uma outra durabilidade, não é? Muitas vezes tem outra durabilidade. E assistência também. A noção de recozer e cozer. E tirou coisas diferentes ao mundo. Há outra empresa muito engraçada, espanhola, com que eu me cruzei quando... já recentemente, certificou-se recentemente, portanto eu já a vi, como chegou um novo, eu fui ver quem era, que produz roupas a partir de redes retiradas ao mar. E portanto, quer dizer, depois não dá ao preço da Zara, não é? Sim, claro. Naturalmente. Mas se calhar até se, vou dizer uma coisa que é subjetiva, mas se calhar até se paga de bom grado, por sabermos. Exatamente. Eu tenho tido conversas muito engraçadas, porque às vezes dou estes exemplos e começo a sentir as pessoas a terceirem-se na cadeira. Depois, mas eu gosto tanto de poder ter várias e ir trocando, se calhar não é? Porque depois no fim nós não sabemos o que é que acontece àquilo. Temos algumas empresas já a fazer esforço também para depois fechar o ciclo, mas nós acabamos por criar poluição também com estas nossas escolhas, não é? Sim. E portanto, eu acho que o desafio passa sempre muito por conseguirmos, e eu mesmo vejo isto para além da certificação B, em termos das empresas e de tudo o que fazemos, de conseguir pensar. Eu estava a falar aos alunos de design, estava a dizer isso, se vocês conseguirem pensar onde é que acaba cada bocadinho da peça que vocês estão a produzir. Porque ela pode ser muito gira nos primeiros 2 anos de vida e depois a seguir ter um impacto desastroso.
E assistimos, se olharmos um bocadinho para trás, assistimos a muitas coisas que é assim, não é? Sem dúvida. Sim. Aqueles aterros gigantescos, claro. Se calhar, se olharmos a muitos dos nossos episódios de vida para trás, se calhar já fizemos dos muitos carros que desperdícios. comprámos, dos telefones, que não sei o quê, que não sei. Existe outra empresa, agora lembrei-me por causa dos telefones, outra empresa certificada como B que se chama Fairphone, Ok. que a ideia que tem é produzir telefones a um preço aceitável, com componentes pagas a preços aceitáveis, que sejam todas substituíveis e recicláveis. Pois. O índice de sucesso que tenho para vos dar é que eu tentei ir lá e a lista de espera nunca mais acaba. Tenho que estar à espera 2 ou 3 meses. Isso é um Portanto, elogio está a maravilhoso. correr bem Claro, também, com certeza, claro. não é? E tem o desafio deles de se conseguir reinventar para responder à procura. E portanto eu vejo cada vez mais com bastante gozo que quem faz bem já é reconhecido pelo consumidor como estando a fazer bem. E é uma boa forma de sermos cidadãos, é dar o nosso valor, os nossos recursos a quem vai utilizar para produzir o bem à No nossa fundo, sociedade. é a nossa forma também de ter esse impacto. Certo. Sim. Não é? Independentemente de Precisamos onde de comprar. trabalhamos ou o que fazemos. Compramos. Ah, É sim. a Precisamos de nossa- comprar, compramos. A quem? A quem vai pensar a melhor forma de se fazer aquele produto, aquele serviço, aquele evento, aquela obra. Quem trata bem as suas Aquele pessoas. processo. não é? Quem Que é um isso. bocadinho estas Respeita. perguntas que são feitas às empresas. Como é que você compra? Isso. Compra Sim. indiferentemente, mostre lá a sua política de fornecedores, como é que os escolhe? Estas Ora são bem. perguntas que aparecem no No assessment. assessment, claro. E muitas vezes as empresas mais pequenas até compram com esta consciência, mas não têm isso sistematizado, e ao fazer o assessment passam a tê-lo sistematizado, e é também uma mais-valia para a própria empresa. Sim. Como é que as decisões são partilhadas? Eu outro dia brincava porque li uma das vezes que fui ver o assessment, foi muito em cima do Natal, e lembrei-me de como é que eu não sei se não estava lá ou se fui eu que associei. Como é que é tomada a decisão de quem é que se apoia no Natal? É um que decide ou é a equipa toda? E isso, e numa empresa pequena juntam-se todos ao café Sim. e todos decidiram. Não está escrito em lado nenhum, na Certo. realidade aquilo acontece. Sim. Mas se Não. a empresa for grande, só tomaram café 1% dos da empresa, e se calhar foram esses que decidiram. E, portanto, e isso é valorizado, o facto das Certo. pessoas estarem envolvidas nesse tipo de Participação. coisas, da participação das decisões do dia a dia. Olha, deste muitos exemplos à volta do mundo. Temos alguns exemplos de extremo orgulho em Portugal, de grandes transformações profundas. Temos este exemplo que vos dei da ManiPedi, temos, já vos dei também o do Impact Trip, temos uma academia de código que agarra em pessoas que não têm emprego e ao formá-las na área da programação Competências. dá em 99% ou 100% de emprego. Portanto, e vamos tendo assim, Maravilha. cada vez mais exemplos deste tipo, e temos de certeza muitos outros que vão Certo. aparecer Sim, que eu ainda ainda estão no não, caminho, que ainda não não é? estão no meu radar. Temos muitas das consultoras da Stone Soup e da Sair da Casca que ajudam a criar ferramentas para que as empresas também possam vir a ser cada vez melhores, e que estão também aqui a aderir a este movimento e a tentar mudar as coisas para melhor. E eu espero que em breve possa ter muitas mais em todas as áreas. O engraçado disto é que isto dá para ser Ora nos bem. serviços, aos produtos, provavelmente O nas ele- indústrias o mais elemento- típicas que vamos ter em Portugal também vamos ter Certo. as empresas. O elemento comum são as pessoas, não é? Lá está. Olha, podes desvendar mais sobre o B-Lab? O B-Lab é a estrutura que está por trás deste movimento, que é uma organização não governamental que gere este processo de certificação. Eu costumo dizer com o que isto tem de bom e de mau, porque eu acho que não sou capaz, é rara a coisa que eu sou capaz de dizer que isto é 100% bom ou É só 100% bom. mau, não é? Sim. Os telemóveis salvam vidas e detonam bombas, Certo, energia certo. nuclear igualmente, por aí fora. E portanto tenho alguma dificuldade em catalogar as coisas, mas o B-Lab é a ONG que está por trás do movimento, que tem sede nos Estados Unidos, que tem uma representação na Europa e várias representações pelo mundo, e que no fundo faz esta parte da gestão da certificação e promoção do movimento. O que é que tem de bom o facto de ser uma ONG? Não há uma ânsia desmedida de eu tenho que faturar e certificar milhares de empresas. Não, eu vou certificar aquelas que Certo. estiverem de acordo com os critérios que eu defini. É bom para o movimento sempre? Mas não vamos ter pressão no sentido Sim, de fazer não, bem. tem que ser bem feito. Outra coisa é que
o assessment não se aplica à própria instituição, portanto nós não vamos ter que ser juízes em causa própria, porque isso poderia levar ao argumento de vocês mudaram o assessment que é para vocês terem mais pontos. Não, nós não o podemos fazer porque nós não somos B Corp. Temos órgãos consultivos, advisories da parte da indústria que ajuda a ir melhorando e a recolher todo esse feedback, e portanto vamos tentando ajustá-lo o melhor possível, e portanto esta estrutura tem como objetivo levar o movimento para a frente, mas nunca sendo um dos elementos do movimento, o que eu acho que de alguma forma é bastante saudável para contribuir para esta manter-se direção. suficientemente dentro, mas com o pé fora, não é? Às vezes é difícil em termos de comunicação, porque B Corp, B-Lab, mas o que é uma coisa e o que é outra? No fundo a estrutura que está por trás não pode ser B Corp porque não é uma Corp. Tem uma entidade com um cariz diferente, e por isso não pode ser B Corp, nível meta. embora se tente gerir exatamente com a mesma postura, não é? Nem faria sentido ser de outra maneira. Olha, existe educação B? Pois, eu ia perguntar isso, como é que existe educação B, claramente tem várias vertentes. Até a Danone, América do Norte, se certificar, a maior empresa certificada era o Grupo Laureate, que tem 85 universidades pelo mundo. É verdade. Cá temos o IAD, o IPAM, Isla. O Isla já está nesse universo. Yes. Não sei se está nesse universo o IPAM. Pronto, esse universo é certificado e tem sido um grande motor do movimento em Portugal. Eu, quando vos estava a falar há bocado dos alunos em que falei, é que o grupo Laureate cá em Portugal, com a CIA, que é a Ibérica, teve um compromisso muito forte em dizer não, nós acreditamos piamente nisso e portanto queremos que nos venhas ajudar a desenvolver. Reuni com todos os... Orgulho ter sido aluno do Isla. Reuni com os diretores de escola das várias escolas para conversar um bocadinho com eles sobre o que é que isto era. Depois recebi desafios de vários que tinham passado o desafio a professores para ir falar às várias turmas do que é que isto era. Tive as perguntas difíceis, porque a Danone, o que é que isso tem a ver, o que é que isso tem a ver com a economia circular, uma série de coisas. De que cor é que é a economia? Azul ou verde? Coisas, porque falar é sempre um desafio. Organizámos lá aquela mesa redonda que vos falava há bocado, em que partilhámos experiências, foi na Universidade Europeia. Desafiaram-me, eles têm uma coisa de um desafio de criatividade de 24 horas. Lindo. Um dos desafios foi como é que podemos promover as B Corps, quais são as ferramentas para promover B Corps. Saíram ideias engraçadíssimas, quer para dentro da universidade, quer para fora. Pediram-me também para ir lançar o desafio a um grupo de alunos que tinha como objetivo como é que vamos comunicar o que somos B dentro da universidade, desde bolinhas no chão a dizer como é que era? Não há só o plano A, também existe um plano B. Olhem para cima e depois estava um B em cima, até elevadores a dizer há outro caminho e B nas escadas. Portanto, muitas ideias muito engraçadas que eu acho que vão ser implementadas. O comprometimento de tal maneira que na apresentação destas ideias estava reitor da universidade, CEO Ibérica, mais os professores responsáveis. Portanto, tem sido um grande parceiro. Ainda bem que me fizeram essa pergunta, porque é justo que seja mencionado. Em termos de promover o movimento B, alunos a querer fazer trabalhos com empresas B, a dizer, Luís, eu gostava de trabalhar na empresa B, podes-me ajudar a falar. Portanto, existe educação B e existe inclusive na página do B Corp, da bcorporation.eu ou .com, uma área dedicada aos estudantes que queiram aprender mais. E existem histórias muito, e vai passar muito por aí, existem muitas histórias. Olha o exemplo da Manipedi. A Manipedi começou a certificar-se com um estagiário que foi para lá e começou a fazer o assessment. Uau. E depois as pessoas começaram, mas isto afinal é bestial e nós podemos ser, e pronto, e lançaram ali a semente. E portanto, como estávamos a falar, vão ser muito importantes os alunos para ser a semente destas coisas. Pois, lá está. Em tudo aquilo que passa, não só como consumidores, depois como também decisores e como integrante da equipe. Partilhaste no início, as pessoas não são B Corps e depois mudam o mundo. Primeiro querem mudar o mundo e depois é que recebem essa certificação. Primeiro, o que tem que mudar antes é o mindset. E depois percebem que há uma ferramenta que os pode ajudar e vão por aí fora. E nós pontualmente organizamos, eu tenho a ambição de conseguir fazer isso cá, os espanhóis têm-no feito de vez em quando e convidado para ir lá, organizarmos sessões em que explicamos um bocadinho o que é e como é que se faz,
Eu vou fazendo isso quase mais em explicação individual, mas podemos também, e devemos a breve trechos, organizar alguns eventos mais públicos em que as pessoas percebam como é que eu posso usar essa ferramenta. E aprendam a fazer. Que ferramentas é que há, por aí fora. Ok. Luís, nos últimos 5 minutos que temos sempre para dar aos nossos convidados, o que é que queres dizer àquelas pessoas só para elas? Uma inspiração, uma motivação, um conselho, uma dica? Só tu e elas. Eu normalmente costumo acabar as minhas apresentações com uma citação do Gandhi, que é: "Se é a mudança que queres ver no mundo". É isso que eu procuro fazer e é isso que eu procuro que as empresas façam. E, portanto, se puderem fazer isso, seja nas vossas decisões do dia-a-dia, seja nas pessoas que conhecem que gerem empresas e que acham que as podem gerir melhor usando esta ferramenta, seja nas outras que acham que não estão de todo aí, mas se calhar que se lhes falar lhes pode abrir os olhos, não se inibam de chegar à frente e se quiserem de empurrar para mim, eu estou disponível para poder falar aquilo que entenderem. O meu mail é muito fácil, é luis@bcorporation.eu e, portanto, podem me inundar a caixa de e-mail, que eu fico muito contente. É bom sinal. É bom sinal. Claro. É um bom sinal para todos. E é isto, e acho que se vivermos encostados à espera que alguém, algures no tempo e no espaço mude, o mundo não vai mudar. Temos que ser nós a mudar. Temos que ser nós os agentes de mudança em tudo aquilo que conseguirmos, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho, e aprender uns com os outros. Eu tenho um filho de 8 anos que ontem estava a chegar a casa de uma festa de anos à noite e a minha mulher disse: "Olha, ele vai a subir as escadas, mas vai às escuras, tu sabes porquê?" Eu disse: "Sei, ele não acende a luz nem deixa que ninguém acenda porque acha que se consegue subir até ao segundo andar sem gastar luz e, portanto, vai sem luz." Certo. E, portanto, aprendermos com todos. Meus filhos vão ensinando imensas coisas. Portanto, eles também têm uma educação B. Também vão tendo uma educação B. E uma vida B, lá está. E portanto, é um bocadinho daquela empresa EcoAlf tem um vídeo muito giro que diz, acaba no fim a dizer que eles fazem tudo aquilo e usam todas aquelas matérias-primas porque não há planeta B, só há um, não é? Não há o lado B, só há este, e portanto temos que o tratar muito bem. Temos mesmo. Senão, vamos sofrer com isso, não é? Há também aquele vídeo que provavelmente conhecem, que é o planeta a atacar, nós é que não, ele vai se safar, nós é que não. Sim. E, de que maneira for, vai ficar. E que grande verdade será essa? E, portanto, se não carregarmos num botão vermelho antes. Estamos preocupados com as pessoas. E às tantas faz-me um bocado de confusão apostarmos tanto em querer ir para Marte, parece que já estamos a dar este por daqui já não temos hipótese, temos aqui para Marte. Acho que não, acho que vamos apostar mais. Se gerirmos os recursos de forma inteligente, existem recursos para ir para Marte e estar na Terra estarmos aqui a partilhar. Agora com a anti-economia vigente no momento, não. E às vezes, não faz sentido não ir já para Marte. Às vezes só é preciso um bocadinho de imaginação. Estávamos a falar há bocado em off das coisas que parecem dificuldades e que são uma extrema mais-valia em termos de competitividade. Sim. Sei lá, um exemplo outro dia que vi, que fiquei fascinado, foi uma empresa que tinha imensos produtos, que produzia imenso, que vendia para o grande consumo, portanto tinha muitas etiquetas com o seu logo e não sei o que alguém do design pensou e lhes propôs, e o fundo do logo era preto, em que eles tirassem o fundo, fizessem tipo o negativo. A quantidade de tinta que eles pouparam teve um impacto, não só nas contas dele, como no ambiente, brutal. Isto para dizer o quê? Que não é preciso às vezes serem coisas extraordinárias. Não. É preciso nós estarmos preocupados em olhar para as coisas como um todo, termos a postura certa e querermos aprender uns com os outros e conseguir ouvir os outros e perceber que aquilo que se faz numa área se calhar também é importante para a minha e não dizer não, na minha área saiu da tua, sabes tu. Assim vai ser muito complicado. Não se relaciona, não tem nada a ver. Não, pois, assim não é uma aldeia global. Assim não. E portanto era este desafio de todos juntos fazermos mais com menos, lá dá para não termos que ir para Marte. Sim. Podemos ir. Eu quero ir. Mas de férias. Sim, ou então ser uma decisão não porque este se eliminou do mapa. É como eu digo, de férias, porque nos apeteceu, não porque fomos empurrados. Pronto. Exatamente. Portanto, vamos para Marte, mas antes vamos para a Terra, por favor. Vamos pôr os pés na Terra. Pôr os pés na Terra e cuidar das nossas pessoas e do nosso ecossistema, porque isto é a nossa casa e não há volta a dar.
Não há mesmo volta a dar. E há outros para continuar, não é? O Luís tem Sim. 4 filhos Essa e também os é outros, uma grande não é? motivação. Luís, Portanto, toda a amado, muito continuidade. obrigado. Isto foi altamente Muito inspirador. obrigado. Obrigada. Eu sinto e nós sentimos que temos coisas para partilhar. E vamos partilhar. Vamos, com certeza. Ok? Muito obrigado. Por favor, Obrigada. pessoas, B Corp, B Lab, procurem, façam like. Vejam se vocês próprios, se as vossas empresas Se existir algum argumento estão melhor, em linha. se existir algum argumento melhor, vou partilhar. Que é, se já têm uma empresa, sejam melhores. Sejam Sim. melhores porque os clientes, as pessoas, os consumidores, gostam disso. E o planeta agradece. E vão associar-se à vossa nova identidade que os protege também. Portanto, obrigado e até breve. Sem Beijinhos. Divergente, Luís Amado, Obrigada. Adeus. beijinho Boa para todos. resto de Obrigada. semana a todos.